E vamos para o próximo exercício. Nesse próximo exercício, a gente tem uma tubulação na horizontal, uma parte mais grossa, uma parte mais fina, tá? E ele nos diz o seguinte. Então, só relembrando, a gente vai fazer acho que mais 3 ou 4 exercícios no máximo. E aí, então, a gente encerra a aula por hoje. Então, a aula a gente acaba um pouquinho mais cedo. E aí, antes de encerrar a aula, a gente faz a chamada do segundo horário. Tá? Qualquer pergunta, mesmo esquema. Deixa a pergunta aqui no chat ou pode abrir o microfone para falar. Então, ele nos diz o seguinte. Na figura abaixo, a água escoa através de uma tubulação horizontal e depois sai para a atmosfera com uma velocidade de 15 metros por segundo. Então, o próprio exercício já nos colocou aqui na figura, no mouse, está aqui. Então, eu tenho aqui o V1, que é a nossa velocidade, tá? Na saída aqui. Aqui é o D1, então eu tenho o V2 do lado de cá e o D2 do lado esquerdo. Bom? Os diâmetros das seções esquerda e direita da tubulação são... tomem cuidado, porque está tudo em centímetro, né? Então, a menor, que é o D1, vale 0,50 centímetros. Vou colocar aqui do lado, ó. Então, D1, 0,5 centímetros. E D2, que é a maior, que é do lado esquerdo, vale 3 centímetros. Então, 3,0 centímetros. E às vezes a gente lê, né? Lê o primeiro, que é o 0,5, acha que é o D2. Mas não, o 0,5 é o D1. O exercício pede, na letra A, qual é o volume de água que escoa para a atmosfera durante um período de 10 minutos. Então, para um ΔT igual a 10 minutos, qual vai ser o volume? Nesse exercício, principalmente nessa letra A, se nós calcularmos a vazão volumétrica, né, que é aquele RV, a gente consegue determinar o volume, porque a unidade de vazão... A unidade de vazão, ela é metros cúbicos por segundo. Metros cúbicos é volume, e aí o tempo eu tenho que passar isso aqui para segundos, então. Já vamos aproveitar e passar aqui, ó. Então vai ficar 10 minutos vezes 60 segundos. Nós vamos ter, então, 600 segundos. Então vamos fazer aqui em cima, letra A. Na letra B, ele quer saber a velocidade V2. Apesar do V ter saído ali em maiúsculo, tá? Mas vamos... Ele me fala velocidade, então é o V minúsculo. E ali onde saiu letra B, na verdade é letra C, ele quer saber qual é a pressão do lado de fora que nós temos lá, que é a pressão manométrica, que é o P2, então. Então, letra C, P2. Então, vamos lá. Nós sabemos que a vazão, né, que a vazão volumétrica é a área vezes a velocidade. Muito bem. A área, como eu sei a velocidade de saída, que é o V1, eu vou usar esse diâmetro D1 para calcular a área. Então, a área é π. Do exercício passado, a gente viu que é D sobre 2 ao quadrado, né, vezes a velocidade. Então, eu tenho que R, que é a vazão, vai ficar π. O diâmetro já está em centímetros, então eu vou passar para metros, então vai ficar 0,5 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado, vezes a velocidade, que vale 15.
Agora, olha o que eu vou fazer. Essa vazão é volume dividido por ΔT. Lembre-se que a unidade de RV, né, é volume, que é metros cúbicos, dividido por segundo. Então, por isso que eu já escrevi volume por unidade de tempo. Isso aqui vai ficar π, 0,5 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado vezes 15. Lembrando que esse ΔT vale 600. Então, o volume de água que vai escorrer ali vai ficar π vezes, vamos fazer essa continha já, 0,5 expoente a menos 2 ao quadrado, vai dar 2,5 vezes 10 a menos 6, a menos 5, vezes 15. Então, eu vou ficar aqui com 3,75 vezes 10 a menos 4, vezes 600. Então, o volume total, eu vou pegar esse valor que eu já tenho, multiplicar por 3,14, que é o π, vezes 600, 0, opa, será que eu errei alguma conta? 0,70 metros cúbicos. Deixa eu só conferir as minhas contas. Confere aí também para mim. Ah, tá. O que está errado é na apostila, tá? Na apostila eu usei o 3 centímetros, que seria o D2. Quem for olhar depois na apostila, tá com a conta errada, tá? Então, aqui, ó, 0,71 metros cúbicos. Na apostila eu usei o D2, tá? Quem tiver a apostila aí, depois dá uma olhadinha, por favor. Esse é o valor correto, que é o D1. Eu usei a área 1, né, que é o D1, e a velocidade V1. Bom, agora eu vou calcular o V2. Olha, nós sabemos que, letra B, a área 1 vezes a velocidade 1 tem que ser igual à área 2 vezes a velocidade 2. Área 1 é π, D1 sobre 2 ao quadrado, vezes a velocidade 1. Área 2 é π, D2 sobre 2 ao quadrado, vezes a velocidade 2. Esse π, o 2, cancela com esse π e com esse 2. Eu vou ficar com D1, que vale 0,5 ao quadrado. Eu não preciso passar os Ds para metros, porque eles vão cancelar dos dois lados. Vezes o V1, que vale 15, que é igual ao D2, que é 3 elevado ao quadrado, vezes a velocidade V2, que eu quero descobrir. Então, a velocidade V2 vai ficar 0,5 ao quadrado vezes 15 vai dar 3,75, dividido por 9, que é o 3 ao quadrado, 0,42 metros por segundo. 0,42. Bom? De novo, tomem cuidado aí na apostila, que teve um erro de digitação, em vez de eu colocar 3 dividido por 0,5, ficou 3 dividido por 5, tá? Então, é bom que eu fiz esse exercício aqui, que eu estou consertando os erros de digitação lá. Metros por segundo. Depois eu vou corrigir isso. A letra C eu vou fazer aqui do outro lado, tá? Para fazer a letra C, eu vou usar a equação de Bernoulli. Então, letra C. Lembrando que a equação de Bernoulli, ele me diz o seguinte, P1 é igual a 1 sobre, igual não, mais, perdão, 1 sobre 2 ρ vezes V1 ao quadrado, mais
Rho, G, H1. Isso tem que ser igual a P2 mais 1 sobre 2, Rho, V2 ao quadrado, mais Rho, G, H2. Então, essa daqui é a nossa equação de Bernoulli. Vou colocar aqui do lado. Bernoulli. 2 L's, né? O que vai acontecer aqui, gente? Observem, vou voltar aqui na figura. Eu pegar o centro aqui da minha garrafa, da minha tubulação, na entrada, e o centro da tubulação do lado de cá, eles estão na mesma altura. O eixo principal dessa tubulação é o mesmo, é esse que eu estou desenhando aqui, ó. Então, eles estão na mesma altura. Esse YH1 aqui é igual ao H2 de cá. Então, observe que esse termo e esse termo de cá são exatamente iguais. Então, como H1 é igual a H2, porque a nossa tubulação está na horizontal, esses dois termos se cancelam. Então, o que vai sobrar? P1 mais 1 meio de Rho, V1 ao quadrado, que é igual a P2 mais 1 meio de Rho, V2 ao quadrado. Vou isolar o P2, que é o que eu quero descobrir, então eu vou ficar com P1 mais 1 sobre 2 Rho, eu vou colocar em evidência, vai ficar V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado. Isso daqui vai ficar igual a P2. Esse P1, ele é a pressão atmosférica do lado de fora do nossa tubulação. Vou voltar na figura, ó. O P1 é do lado de cá, ó, né? Então, aqui eu tenho a tubulação saindo para o meio ambiente. Então, eu tenho a pressão atmosférica normal, que eu vou usar o meu P0. O P2 vai ser a pressão aqui na entrada da tubulação, que é dentro dessa tubulação. Então, por isso que a gente está calculando esse P2. Então, vou colocar o P2 aqui. Vai ficar 1,01 vezes 10 à quinta, que é o meu P1, mais 1 sobre 2. A massa específica da água, ou a densidade da água, que nesse caso é o mesmo, ele vale 1,0 vezes 10 à terceira quilogramas por metros cúbicos. A nossa velocidade V1, ela vale quanto? 15 metros por segundo. Então, vou ficar com 15 ao quadrado, menos o V2, que eu vou pegar o valor correto, que é 0,42. Então, 0,42 ao quadrado. Então, P2, obviamente, o resultado que está aí na apostila está errado, porque a gente usou o resultado errado da apostila. Então, vamos lá. 1,01 expoente à quinta, mais 1 dividido por 2, né? Porque aqui tem um produto, ó. Meio vezes 1 vai dar 0,5, então mais 0,5 expoente à terceira, que multiplica 15 ao quadrado, menos 0,42, também ao quadrado. Fecha o parênteses. Isso vai dar igual, então, a 213,4 vezes 10 à terceira. Eu vou andar 2 casas para cá, para ficar na mesma notação da pressão atmosférica. Então, 2,13 vezes 10 à quinta. Eu andei 2 casas para a esquerda. Pascal, que é a unidade do sistema internacional. Bom, isso é um pouquinho acima de quase por volta de 2 APM também, né? Fazendo uma conversão direta. Então, a pressão
ela é maior do lado 2, obviamente, porque a velocidade do fluido que está fluindo por lá é bem menor também. Tá bom? Alguma pergunta? Então, vamos para o próximo. Exercício 20. No exercício 20 que nós temos aí agora, deixa eu trocar a cor da caneta, que eu vou precisar riscar aqui a figura. Vamos começar com vermelho. Eu tenho aqui dentro, ó, um caixote dentro da água. Esse caixote, ele tem uma densidade maior do que do fluido, então ele está afundando, e ele só não encosta no fundo porque ele está amarrado por esse barbante aqui. Então, aqui para baixo, eu vou ter a força-peso, P maiúsculo. Essa força-peso, ela puxa esse fio aqui para baixo, que responde com uma força para cima. Então, vamos trocar aqui a cor. Pegar a azul, eu vou ter aqui para cima a tração nesse fio. Bom? Além disso, esse objeto, ele está ocupando lugar no fluido aqui, então eu tenho mais duas forças. A força que vem da água de cima e a força que vem da água de baixo. As águas laterais não fazem forças, mas elas se cancelam, tá? Então eu vou ter, em verde, uma força para baixo, isso aqui não ficou muito bom não, né? Que eu vou chamar de F1, que é uma força apontada para baixo, e eu vou ter, finalmente, uma força atuando aqui, de baixo para cima, que é a força F2. A força de empuxo é a resultante dessas duas, tá? Eu não coloquei a força de empuxo, porque ela é a resultante dessas duas. Então, aqui, eu tenho um sistema que está em equilíbrio. Eu estou fazendo isso antes de ler o enunciado, porque facilita a nossa vida. Então, como o sistema está em equilíbrio, as forças para baixo, que é a força-peso, mais a força 1, elas têm que ser iguais à força 2, ou a força tração para cima, vou colocar ela primeiro, mais a força 2. Tá bom? Então, P mais F2 tem que ser igual a F1 mais P. Vamos colocar em módulo, né? Fica mais simples de escrever. T mais F2 tem que ser igual a força-peso mais a força F1. Agora sim, vamos ler o enunciado. Na figura abaixo, um objeto cúbico de dimensões L é igual a 0,60 metros, ou seja, eu tenho um cubo aqui, então eu sei calcular o volume. Vamos colocar isso aqui. Então, o volume é L ao cubo. Então, isso daqui vai ficar 0,6 elevado ao cubo. Então, 0,6 elevado ao cubo vai dar 0,216. 0,216 metros cúbicos. Se eu for usar isso depois, eu já tenho esse valor ali. Continuando. E com uma massa de 450 quilogramas. Então, a massa é de 450 quilogramas. Se eu quiser calcular a densidade desse objeto aqui, basta pegar essa massa e dividir por esse volume. Tá bom? Vamos lá. Está pendurado por uma corda em um tanque aberto. Aqui em cima é aberto, então eu tenho a pressão atmosférica aqui em cima. Cadê? De massa específica igual a 1.030 quilogramas por metros cúbicos.
Então, a densidade desse fluido é de 1.030 quilogramas por metro cúbico. Letra A. Determine a intensidade da força total para baixo que o líquido e a atmosfera exercem sobre a parte de cima do objeto. Ou seja, ele quer descobrir a força F1, o módulo dessa força F1. Letra B. Supondo que a pressão atmosférica seja de 1 atm, tá? Então, P0, vamos chamar isso aqui, é de 1 atm. Lembrando que 1 atm é 1,01 vezes 10 a quinta Pascal, que é o sistema internacional. Letra B. Determine a intensidade da força total para cima sobre o fluido. Sobre o fundo do objeto. Então, eu quero saber a força 2. Letra C. Determine a tração no fluido, na corda. E letra D. Calcule a intensidade da força de empuxo sobre o objeto usando o princípio de Arquimedes. Muito bem. Vamos fazer a letra A de cá, que dá espaço, os outros eu faço do outro lado. Então, letra A. Eu sei que pressão é igual a força dividido por área. Então, a minha força 1 vai ser a pressão 1 vezes... 1 é a parte de cima, tá, gente? Vou chamar aqui, ó, a parte de cima 1 e a parte de baixo 2. Então, P1 vezes a área. Agora, vamos lá, com cuidado e com calma. Apesar desse exercício estar mais para cá, ele é um exercício sobre hidrostática, tá? Que esse fluido está em repouso. Ele não é hidrodinâmica. Então, até numa próxima revisão que eu fizer dessa apostila, eu vou puxar esse exercício lá para frente. No lugar desse P1, eu vou usar a equação do mergulhador. Então, eu vou ficar com o P0, que é a pressão atmosférica, mais ρ do fluido, G vezes H, vezes a área. Como eu ser um cubo de dimensões L, essa área vai ser L ao quadrado. Olha, o P0 eu sei, a densidade do fluido foi dada, o G foi fornecido e o H é essa altura aqui, ó. Tá? Que é L sobre 2. Então, vamos lá. O L também foi fornecido, que é 0,6. Então, vamos substituir tudo. Então, F1 é igual a 1,01 vezes 10 à terceira, mais 1.030 vezes 9,8, vezes, cadê? 0,6, que é a altura, dividido por 2, que é o L sobre 2 que está lá na figura, vezes 0,6 elevado ao quadrado. Então, a força 1, vamos ver se eu não errei a conta, eu acho que não, vamos lá. 1,01 expoente à quinta, mais 1.030 vezes 9,8, vezes 0,3, né, que é o 0,6 dividido por 2, vezes 0,6 ao quadrado. Então, eu vou chegar num resultado de 37,45 vezes 10 à terceira newtons. A conta da apostila está certa. 37, vou arredondar para 37,5 vezes 10 à terceira newtons. Então, observe que eu utilizei a equação do mergulhador para achar a pressão lá. Tá bom? Vamos para o outro lado agora. Vamos calcular na letra B
ele quer saber a força 2. Então, vamos de novo. F2 vai ser igual a P2 vezes a área. Tá bom? No lugar do P2, eu vou colocar a equação do mergulhador de novo, ó. Então, vai ficar P0 mais ρg vezes H. Eu já vou substituir o H, mas para isso eu vou voltar aqui na figura, tá? Só um minutinho. Ó. E deixa eu trocar aqui a cor da caneta, senão não dá nem para eu marcar ali. Eu vou colocar em vermelho mesmo. O H agora, ele vai ser tudo isso daqui, ó. Daqui de baixo, que é a superfície 2, até aqui, ó. Então, até aqui é L e daqui para cá é L sobre 2. Então, isso vai dar 3L sobre 2. Então, agora, no lugar do nosso ρgH, eu vou colocar 3L sobre 2. E vou multiplicar isso por L ao quadrado, que a área continua a mesma. Então, substituindo os valores, vou ficar com 1,01 vezes 10 à quinta, mais 1.030 vezes 9,8, vezes 3 sobre 2, vezes 0,6, vezes 0,6 ao quadrado. Então, nós tiramos que a força 2 vai ficar igual, depois confere a conta, por favor, 39,6 vezes 10 à terceira Newton. Essa força F2 tem que ser maior do que a força F1. Vamos ver, ó, 39,6, 37,5. Um pouquinho maior, mas é maior. Então, beleza. Muito bem. Calculado a força 1, a força 2, eu vou usar isso daqui que a gente já tinha escrito, para calcular agora a tração na corda. Então, vamos lá. Letra C. Tração mais F2 tem que ser igual à força peso mais F1. Então, a tração na corda vai ficar força peso mais F1 menos F2. Então, tração F1 mais peso menos F2, beleza. Agora é só substituir o que eu tenho. A força-peso é mg. O m é 450 vezes 9,8, que é a aceleração da gravidade, mais, vamos voltar aqui, 37,5 a 10 à terceira, 37,5 vezes 10 à terceira, menos 39,6 vezes 10 à terceira. Fazendo essa continha, então ficou 37,5, é isso. 2,23 vezes 10 à terceira newtons. Bom? Finalmente, a força de empuxo. Pelo princípio de Arquimedes, a força de empuxo é ρ, que é a densidade do fluido, vezes G, vezes o volume deslocado. O volume deslocado, como o caixote está completamente dentro da água, vai ser o próprio volume do caixote. Então, a força de empuxo vai ficar 1.030 vezes 9,8 vezes L ao cubo. Mas essa conta eu já fiz, ó. Eu já sabia que ia usar, ó, 0,216. Então, vezes 0,216. Então, a força de empuxo vai ficar igual a 2, vou arredondar para 2,2, 2,2 vezes 10 à terceira
newtons. Bom? Então, esse é um exercício bem interessante, mas é um exercício de hidrostática, não é um exercício de hidrodinâmica, tá? Porque o fluido está em repouso, o caixote está em repouso, está tudo em repouso. Então, não é um exercício de hidrodinâmica. Mas como esse capítulo a gente falou primeiro sobre hidrostática, está valendo. Mas depois eu vou fazer numa próxima medição, uma próxima edição, aliás, eu vou colocar ele lá mais para frente. Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, nós vamos para o nosso último exercício. Depois desse último exercício, eu faço a chamada com vocês. Bom? Nós vamos utilizar um exercício para simular um medidor de velocidade de escoamento de um fluido, de uma tubulação. Ele é chamado de medidor Venturi. Esse medidor Venturi, ele é mais ou menos utilizado também, só que ele recebe um outro nome, que é o tubo de pilote, ou pilot, tá? Que os aviões utilizam para ter a velocidade certa do avião em relação ao ar, tá? Não em relação à terra, porque para o avião isso é importante. O funcionamento é mais ou menos o mesmo. A gente usa esse medidor de Venturi. Deixa eu ver se eu acho aqui, só um minutinho. Tubo de pilote. Eu vou compartilhar com vocês, eu vou parar essa daqui. Depois eu volto lá. Então, ó, não é pilote, não, é pitote. Aqui, ó, se vocês observarem nessa imagem, vocês estão vendo a imagem de um avião também, né? Então, ó, essas ramificações que tem aqui, ó, o fluxo de ar ele vai entrar por aqui, tá? A gente usa 2 para fazer, nesse caso desse avião, a gente usa 2. Então, ele é uma entrada bem fininha, e aí ele passa para dentro da fuselagem, tá? Aqui está uma imagem esquemática dele, para você ver como que é a velocidade realmente, tá bom? Então, esse exercício que a gente vai fazer é chamado medidor de Venturi, que é mais ou menos isso também. A gente utiliza, tá vendo aqui, ó, esse aqui é um tubo de pitote, tá? Que é uma aplicação da equação de Bernoulli. Então, isso é bem interessante e é utilizado muito, que é um esquema dele. O tubo de pilote, ele é como se a gente pegasse o medidor de Venturi e fizesse uma curva nele assim. Bom, então vamos voltar para o exercício. Tem a figura, no exercício vai ter a figura do tubo, do medidor que a gente vai utilizar. Então vamos lá. O medidor de Venturi é usado para medir a velocidade de escoamento de um fluido em uma tubulação. Então, você acrescenta esse medidor para saber qual é a velocidade que o fluido vai passar por ela. O medidor está ligado entre duas seções da tubulação. Então, você pega uma tubulação inteira, tira um pedaço dela e encaixa o medidor de Venturi, perdão. Eu vou voltar para cá só para mostrar a figura. Ele é mais ou menos isso daqui, ó. Você corta, né? Na verdade, você não vai cortar, né? Você já encaixa. Você faz uma seção aqui na sua tubulação, aqui e aqui.
O medidor de Venturi, então, vai ser toda essa parte aqui, ó. Essa parte que eu estou marcando em vermelho é o nosso medidor de Venturi, o nosso equipamento, vai ser colocado ali. Então, você tem a tubulação do lado de cá e a tubulação do lado de cá. O que que vai acontecer? Você tem uma área aqui, azão, e uma área de cá, azinho, interligados por esse tubo em U, que tem um fluido aqui. Esse fluido pode ser qualquer fluido, tá? O que me interessa aqui é que a gente vai medir a pressão entre essas duas marcações através dessa altura H. Como a velocidade aqui é menor, né? Por enquanto eu vou chamar essa velocidade aqui de V1, a pressão que vai fazer aqui, que eu vou por enquanto chamar de P1, essa pressão, ela é maior do que a pressão de cá, que é a pressão P2. Aqui ele passa com a velocidade V2, que o exercício está chamando de V, Vzinho, e aqui Vzão, tá? Então, V1 vai ser o Vzão e o V2 vai ser o Vzinho. Área 1 vai ser o Azão, área 2, o Azinho. Como a pressão aqui é maior do que do lado 2, essa pressão vai forçar com que esse fluido se desloque para cá. E aí você mede essa altura. Quanto maior for essa altura dos dois níveis do medidor de Venturi, maior vai ser a velocidade do fluido. Então, você mede qual é a velocidade do fluido. Tá bom? Então, vamos voltar para o enunciado. A área de seção transversal azão da entrada, e aqui faltou um Azinho, tá? E Azinho da saída do medidor coincide com... perdão, né? Aqui não. Renato. Então, ele tá falando que Azão é a entrada e saída do medidor. Que são essas duas áreas aqui, ó. O Azão aqui, que é a entrada, e o Azão aqui, que é a saída do medidor. O Azinho é justamente onde eu conecto o tubo U. Coincide com a área da seção transversal da tubulação. Obviamente, para poder encaixar, né, gente? Entre a entrada e a saída, o fluido escoa, vindo da tubulação com velocidade Vzão, e depois atravessa uma garganta, onde estreita, com área de seção transversal Azinho, com velocidade Vzinho. Então, lá na área grande, a velocidade maiúscula. Na área pequena, a velocidade minúscula. Tome cuidado para não confundir isso. Um namômetro, que é aquele tubo em U, liga a porção mais larga do medidor com a porção mais estreita. A variação na velocidade do fluido é acompanhada pela variação da pressão, ΔP. No fluido, que provoca uma diferença de altura H do líquido, nos dois ramos do namômetro. Aplicando a equação de Bernoulli e a equação da continuidade, então nós vamos usar essas duas, aos pontos 1 e 2 da figura abaixo, mostre isso. Então, a letra A é para eu mostrar que a velocidade Vzinho, ou seja, lá no ponto 2, é dado por essa expressão grandona aqui, onde ρ é a massa específica do fluido. Letra B, supondo que o fluido é água doce, para a gente ter a densidade, que as áreas das seções transversal é de 64 e de 32, obviamente esse é o Azão, esse é o Azinho, e que a pressão é de 55 kPa na tubulação e 41 kPa na garganta, ou seja, aqui é o P2 e aqui o P1, qual a razão de água em metros cúbicos por segundo? Ou seja, ele quer o RV. Então, primeiro eu vou mostrar isso daqui e depois calcular o RV. Bom?
Então, esse é um exercício demonstrativo, né, que eu gosto de, pelo menos, colocar um de vez em quando, para a gente trabalhar, afinal, nós somos físicos, né, e vamos nos tornar físicos, então a gente tem que fazer pelo menos um exercício de vez em quando demonstrativo para nós. Então, o que a gente tem? Eu vou começar pela equação da continuidade, que me diz o seguinte, que A1, V1 é igual a A2, V2. Lembrando que o lado 1 é o lado da esquerda da nossa figura, o A1 vale Azão, o V1 vale Vzão. É um igual. O lado 2, que é o ponto 2, o A2 vale Azinho, e o V2 ele chama de Vzinho. Esse Vzão e Vzinho, cuidado para não confundir esse Vzão aqui com volume, tá? Que ele chamou a velocidade de V maiúsculo. Aqui a velocidade, essa velocidade de Vzão é menor do que essa, porque a área é maior, tá bom? O exercício ele faz essa confusão aí. Da equação de Bernoulli, nós sabemos que P1 é mais 1 meio de ρ V1 ao quadrado, mais... Eu esqueci a equação de Bernoulli, hein? Perdão, gente. Cadê? 1 meio de ρ V ao quadrado, ρ GH. Isso. V1, ρ G H1. Isso é igual a P2 mais 1 meio de ρ V2 ao quadrado mais ρ GH2. Ficou pequenininho para poder caber aqui. Observe que o nosso tubo é na horizontal, então esse termo aqui, o H1 vai ser igual a H2, então esse termo cancela com esse daqui. Vou passar o P2 para cá, então eu vou ficar com P1 menos P2, e vou passar esse termo para o lado de cá. Então eu vou ficar com 1 sobre 2, ρ V2 ao quadrado, menos V1 ao quadrado. P1 menos P2 vai ficar igual a 1 sobre 2, ρ. O V2 é o nosso Vzinho, então Vzinho ao quadrado, e o V1 é o nosso Vzão, que é V ao quadrado. Bom? Lembre-se que esse termo aqui, ó, é menor do que esse. Então, quando eu elevar esse termo ao quadrado, vai ficar ainda menor do que esse daqui. Então, esse termo daqui, tá, é menor do que esse, então a minha equação está ok no nosso sinal. Esse P1 menos P2 eu vou chamar de ΔP. Eu vou ficar com 1 sobre 2, ρ Vzinho ao quadrado, menos Vzão ao quadrado que nós temos. Bom? Esse Vzão aqui, ó, eu vou escrever ele assim, ó. Vzão é igual a Azinho sobre Azão vezes Vzinho. E vou pegar esse Vzão e vou substituir aqui. Então, eu vou ficar com ΔP é igual a 1 sobre 2 vezes ρ, V ao quadrado, menos A sobre Azão vezes Vzinho, tudo isso elevado ao quadrado. Vou aumentar isso daqui e fechar ele aqui. Então, eu vou ficar com 1 sobre 2, ρ, V ao quadrado, menos Azinho ao quadrado sobre Azão ao quadrado, vezes Vzinho ao quadrado. Beleza? Acho que dá para fazer aqui nesse pedacinho aqui.
Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse Vzinho em evidência. Então, eu vou ficar com 1 sobre 2 ρ, Vzinho ao quadrado em evidência. Aí vai ficar 1 menos Azinho sobre Azão ao quadrado. Então, eu vou tirar o mínimo aqui, ó. Vai ficar Azão. Aí, vou ficar com A ao quadrado menos Azinho ao quadrado. Isso é igual a ΔP, tá? Como eu quero é o valor da velocidade, eu vou passar esses termos tudo para o lado esquerdo e deixar a velocidade sozinho. Então, eu vou ficar assim, ó. V ao quadrado é igual a 2 vezes ΔP. Esse 2 aqui passa multiplicando. Esse A ao quadrado também passa multiplicando. Então, Azão ao quadrado. Agora, quem vai passar dividindo? É essa subtração aqui, né? E o ρ. Então, ρ vai passar subtraindo, e eu vou ficar, então, com Azão ao quadrado menos Azinho ao quadrado. Aí eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Deixa eu passar para o lado de cá. Então, eu vou ficar com, tirando a raiz quadrada dos dois lados, eu vou ficar com 2 ΔP a quadrado. Vou colocar aqui um colchete. 2 ΔP Azão ao quadrado, dividido por quem? Rho. Azão ao quadrado menos Azinho ao quadrado. Tudo isso é elevado a 1/2 que nós temos ali. Tá? Se você quiser tirar esse Azão para fora da raiz, pode tirar. Mas se você não quiser tirar, deixa ele aí. Observe que é justamente isso que nós temos. Ó. 2 Azão ao quadrado, ΔP, Rho, Azão ao quadrado, menos Azinho ao quadrado. Então, como queríamos demonstrar. Então, a letra A está resolvido. Letra B. Agora eu vou substituir os dados que eu tenho. Ó. O Azão vale 64, o Azinho vale 32. Cuidado que isso está em centímetros quadrados. A pressão na tubulação é 55, que é o P1, e na garganta é 41, que é o P2, vale 55K e 41K Pascal. Cuidado que existe um K aí, e ele quer saber, então, qual é a vazão. Então, vamos primeiro calcular a velocidade. Então, eu vou substituir aqui, ó. V vai ficar igual, vou colocar aqui o colchete, 2 vezes. Aí o P2, eu estou pegando os valores prontos aqui, né? Que é 55 kPa. Então, vezes 10 a terceira. Menos 41 vezes 10 a terceira. Lembre-se que o ΔP, vou colocar aqui para vocês, quando vocês forem estudar, ele é o P1 menos o P2, tá? P1 menos o P2. Vezes a área ao quadrado. É aqui que muita gente erra esse exercício. Porque a área, vamos voltar aqui, ó, é de 64 centímetros, tá? Ao quadrado. Então, eu tenho que colocar 64 vezes 10 a menos 4 elevado ao quadrado. Só para desencargo de consciência, ó, 64 centímetros ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa de 64 vezes o centi, que é o Czinho, vale 10 a menos 2. O metro continua aqui, tudo isso está elevado ao quadrado. Então, vai ficar 64 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, tá? Então, não é só colocar o 10 a menos 2, não.
Como nós vamos trabalhar com a água doce, a densidade da água doce é de 1.000 quilogramas por metro cúbico. Aí, azão, que é 64 vezes 10 a menos 4 ao quadrado, vou colocar aqui um outro colchete, menos o Azinho, que é 32, né? Isso. 32 vezes 10 a menos 4, também elevado ao quadrado. Fechei esse colchete maior e elevo a 1/2, que é a raiz quadrada disso tudo. Daqui, fazendo essa conta, nós vamos chegar num valor de 6,05 metros por segundo. Essa é a velocidade Vzinho que está passando por aqui, ó. Esse termo aqui, ó, velocidade que passa por aqui. Só que não é isso que o exercício pede. O exercício está pedindo a vazão volumétrica, que é o RV, que é a área A vezes a velocidade. Bom, se nós usarmos o Vzinho, vamos voltar aqui, ó. Se nós usarmos o Vzinho, nós vamos ter que usar o Azinho. Se eu quiser usar o Azão, eu vou ter que calcular o Vzão, que eu não tenho. Então, como eu já sei o valor do Vzinho, eu tenho que usar o Azinho. Então, a nossa razão volumétrica vai ser igual a Azinho vezes Vzinho. Então, isso aqui vai ficar 32 vezes 10 a menos 4 vezes 6,05 metros por segundo ao quadrado. Então, o RV, que é a nossa vazão volumétrica, vai ser, só conferir na conta aqui, deve dar certinho, 19,4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Então, esse é um exercício bem legal, porque ele envolve a aplicação direta da hidrodinâmica, que é o medidor de Venturi, tá? Então, é uma aplicação prática mesmo, né, que a gente tem no dia a dia para fazer a medição de velocidade em tubulações, ou o fluxo, a quantidade de vazão que passa por essa tubulação. E aí, no mesmo exercício, nós utilizamos a equação da continuidade, utilizamos a equação de Bernoulli e ainda utilizamos a equação da vazão volumétrica. Então, é um exercício bem completo, bem interessante de ser feito. Tá bom? Alguma dúvida sobre esse exercício, gente? Ou sobre qualquer outra coisa? Então, eu vou fazer a chamada, e aí, depois da chamada, a gente encerra a aula. Esse foi o último exercício, tá bom? Eu vou parar a gravação aqui, que não precisa gravar a chamada, né? Que aí fica um vídeo mais curtinho depois para colocar.